Amém, e glória a Deus. Quero mais uma vez convidá-los a ficar de pé para a gente orar, para poder meditar agora na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra poderosa para nós nesta noite e creio que esta palavra, ela vai ser colocada em bom depósito, que é o nosso coração. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento especial, de estarmos aqui na tua casa, Senhor, neste lugar santo, consagrado, a qual o Senhor levantou, desde ali quando Jacó teve a revelação, onde o Senhor colocava uma escada, que unia a terra ao céu, através, Senhor, da tua casa, porque ele disse, este não é outro lugar, senão a casa do Senhor, a porta dos céus. Pai, que nesta noite, meu Deus, esta escada esteja aqui, para que todos aqueles que queiram subir, possam subir, e assim os teus anjos estejam subindo e descendo, também aqui, Senhor, neste lugar, fazendo maravilhas, curando, libertando, salvando, fazendo a tua obra, Senhor, nesta casa, pois aqui é o lugar da tua presença, da tua morada, meu Deus, e que assim, Senhor, nada impeça que a gente suba esta escada, e nada faça com que se desça esta escada, mas, Senhor, que possamos estar olhando que o Senhor está no topo, e esta seja uma noite de bênçãos, uma noite, Senhor, onde realmente, Senhor, venha a tua revelação, venha a tua ministração, venha o teu poder para os nossos corações, e que nada, mas nada, absolutamente nada, possa impedir o teu agir nesta noite, Senhor, e que assim possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos desde já. Usa este pregador, Senhor, este ministro, este vaso em tuas mãos, para comunicar a tua palavra viva e eficaz, espada de dois gumes, para que penetre cada coração conforme a tua soberana vontade, Senhor, e que assim, meu Deus, tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mais uma vez, louvamos ao Senhor. Querido, eu tenho somente um versículo para a gente ministrar nesta noite, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Vamos ler junto esse texto. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. É um texto muito maravilhoso para nós meditarmos nesta noite. Diz assim, 1 Coríntios 6, versículo 11: Tais fortes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mais fortes santificados, mais fortes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Podeis sentar. Somente esse texto para a gente refletir. Aqui está o poder soberano do Senhor na vida de um homem, não é? Inclusive o homem pecador. Aqui o Senhor mostra características do homem pecador atrás. O apóstolo está mostrando, né, como eram os efeitos do pecado, o que é que o pecado faz na vida do homem, a destruição, as marcas destruidoras do pecado, que veio lá desde Adão, para os irmãos lembrarem, né? Então o homem, quando caiu no pecado, um começou a transferir a culpa para o outro, começou a dizer, não, foi essa mulher, outra mulher, não, foi a serpente, e então começa a ser um jogo de empurra ali para colocar a culpa em alguém, porque o pecado acusa, o pecado condena, porque o diabo ele é acusador, e aí começou aquela situação toda, e Deus interveio, Deus colocou ali com a sua palavra de justiça cada coisa no seu devido lugar, mostrando o que realmente aconteceu, as consequências que viriam, e o Senhor também sentenciou ali o pecado na pessoa, né, de Satanás, o autor do pecado, dizendo naquela hora para eles, né, que a semente da mulher nasceria um que esmagaria, que pisaria na cabeça da serpente. Oh, irmãos, que notícia maravilhosa! Porque o pecado entrou para acabar, para arrasar, para destruir. A primeira família já estava ali com a semente maldita no coração, mas Deus trouxe a palavra de esperança, uma palavra que iria se cumprir muito tempo depois, não é? Em Jesus Cristo, mas o Senhor já anunciou, né? Diante daquela fatalidade que aconteceu, o Senhor então já anunciou que viria a solução, a vitória, né, do povo de Deus, dos filhos de Deus, porque Satanás, infelizmente, tinha achado agora a brecha, a legalidade para agir no homem, a semente que agora passou a toda a humanidade, e deixando as suas marcas, deixando as sequelas, deixando essa marca destruidora, que a gente vê hoje, uma sociedade com tantas marcas de destruição, mas aqui o apóstolo está mostrando que estas marcas que afetam o homem, que causam, irmãos, a capacidade, né, logo lá no primeiro casal, né, nos primeiros filhos, um
comete o assassinato, né, do seu próprio irmão, o primeiro homicídio da terra, e aí vem a feitiçaria, vem a idolatria, e vem o distanciamento de Deus, aí vem a prostituição, vem os pecados mais grosseiros e graves, e assim isso vem se multiplicado a cada dia, trazendo, né, deformação na vida do homem, igualmente como foi na queda de Lúcifer, onde diz o texto lá, versículo 1 de Gênesis, quando diz que Deus criou os céus e a terra. Faz uma pausa. E aí no versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, ou informe e vazia. Deus não faz nada deformado e não faz nada vazio, mas ali foi exatamente o intervalo da queda daquele anjo rebelde lá do céu, que tentou fez uma grande rebelião no céu, e a queda dele trouxe trevas, trouxe devastação na humanidade, no plano físico e depois na humanidade. Então ali a gente já viu aquelas trevas, aquela situação informe, causando essa danificação na vida humana. E é isso que o Senhor vem fazer agora o resgate, quando Ele anuncia a redenção, porque o homem estava também agora deformado por causa do pecado. O pecado deforma. O pecado, ele não é uma sementinha qualquer. O pecado, ele degrada. O pecado, ele tira a identidade do homem e coloca uma identidade falsa. O pecado, ele coloca um sonho falso e tira o sonho verdadeiro. O pecado, ele tira a vida e coloca a morte, dá sentido de morte como se fosse a própria vida, mas é uma mentira, é um engano, é uma fantasia, porque a vida é Jesus, a vida só em Cristo, mas o pecado faz a pessoa pensar que ele tem vida, faz ele pensar que aqueles prazeres, aquelas orgias, aquelas noitadas, aquelas aventuras, que esses entretenimentos, que aquilo é vida, mas isso é a vida chamada de vida, entre aspas, que o inimigo manda a pessoa pensar e faz ele pensar, mas isso tudo é morte, tudo isso é engano, porque a morte não vem com aspecto de destruição, mas ela vem com uma fantasia, com uma semente de enganos, de sedução, para levar a pessoa a ficar naquele engano, perdido, na dúvida, sem Deus, sem paz, sem salvação. Então, querida, a humanidade caminha com essas marcas, com essas tragédias, famílias amarguradas, pessoas que têm amargura no coração, pessoas que têm alma debilitada, pessoas que têm, sabe, uma constituição muito, muito triste, muito deformada por conta do pecado, da história, de maldição na sua própria vida, e dependências e outras coisas mais que acontecem. Os traumas que acontecem hoje nas famílias, né? Os traumas tanto por palavras verbais mesmo, por agressões verbais, traumas por vários tipos de situação que uma pessoa passa, violência sexual, molestação, e tantas são, irmãos, as formas que o pecado traz para agredir o ser humano, para deixar deformidade, para deixar o homem, sabe, numa condição de revolta, de buscar, sabe, cada vez mais reagir pelo seu temperamento, de reagir por instintos, de reagir, sabe, naquela forma mais carnal que o inimigo plantou através do pecado. Mas então Jesus Cristo vem para simplesmente desfazer esse intento maligno de trazer de volta o plano de Deus para o homem, resgatador, restaurador. E o apóstolo Paulo está fazendo então aqui essa exegese, mostrando a grande importância da obra de Cristo ali na cruz, fazendo este efeito reparador, restaurador. Olha, irmãos, a gente olha no nosso corpo, como é complicado você às vezes se recuperar da saúde, como às vezes um processo de tratamento é doloroso, como às vezes uma fisioterapia, ou quimioterapia, ou radioterapia, ou outras terapias de tratamento de saúde na parte física, são dolorosos, são complicados, requer muita disciplina, requer perseverança, requer obediência. Então por quê? Porque houve uma agressão ao corpo, entrou ali um vírus, uma bactéria, ou uma doença congênita, seja lá qual for a deformidade, e isso exige também uma reação da pessoa que está afetada, que está sendo vítima daquela enfermidade. Então ali é um tratamento que tem que ser feito com muito discernimento, com bom diagnóstico e com muita perseverança e disciplina. E também, né, tendo condições de bancar, porque às vezes não é muito barato, mas temos aí o plano de saúde, né, para isso, temos a saúde também pública, né, o SUS. Então, mas o certo é que o corpo também precisa ter essa disposição para ter essa restauração também da parte física. Agora, na parte espiritual, é a mesma coisa, para a gente restaurar
né, a vida espiritual de tanta deformidade. Imagine uma pessoa que se converte aos 20 anos ou aos 30 anos, a carga que ela traz sobre ela é muito pesada, a carga de deformação, de prejuízo, de dano é muito grande. Foi por isso que Jesus disse numa ocasião: vinde a mim vós todos que estão cansados, sobrecarregados de pecado, e eu vos aliviarei. Porque o pecado ele sobrecarrega, o pecado ele traz um dano horrível, e quando a pessoa mais tempo vive com aquele pecado, no domínio daquele pecado, nas influências enganadoras do pecado, mais essa carga aumenta, mais o efeito colateral aumenta, e aí a pessoa fica sofrendo mais desses efeitos na sua vida. Mas aqui o apóstolo traz uma boa notícia. Aqui o apóstolo Paulo diz para nós algo maravilhoso, já agora cumprido, já mesmo concretizado na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz assim: tais foste alguns de vós. Diga assim: eu fui um pecador que estava escravo pelo pecado, mas Jesus me alcançou. Amém? Se isso é verdade, dê um aplauso para o Senhor, né, irmãos? É o que ele está dizendo aqui. Tais foste alguns de vós. Se a gente contasse aqui a nossa história, né? Você tinha muita coisa para contar, né? Mas aí você lembra assim, que essa história teve uma pausa na tua vida, com a entrada de Jesus. Tu tinha um curso neste mundo que o diabo batia palmas, mas um dia este curso deu uma parada. Ali o Senhor colocou um ponto naquele curso, porque Jesus entrou na tua história. Jesus entrou agora para fazer a diferença na tua vida. Você ouviu uma palavra de salvação, você creu e você disse: entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, muda minha estrutura, eu quero agora te seguir, e eu não quero mais andar neste engano deste mundo, eu não quero mais ser mais um daqueles, não é, que andam por aí, não, mas eu quero, Senhor, ser contado entre aqueles que são exatamente comprados, mudados, transformados pelo teu poder sobrenatural, que agora ele começa a mencionar. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes. A primeira menção aqui está dizendo que o pecado, além de destruidor, ele deixa a pessoa imunda. A pessoa fica imunda, irmãos. O pecado ele é como uma lama. Davi chama de charco de lodo, né? O homem vive no lodo, na lama. Então ele é lavado quando ele recebe Jesus, quando ele recebe então essa obra salvífica na sua vida. A primeira coisa que o pecado faz o pecado é lavado. A primeira obra que Deus faz é nos limpar, nos lavar deste pecado. E depois ele disse: fostes também santificados. Que coisa maravilhosa. A santificação, ela vem depois dessa lavagem, porque nós precisamos nos aproximar de Deus, e Deus é santo. Deus não aceita ninguém com fedor, né, espiritual, ninguém que esteja sujo, porque Ele é santo, e Ele diz que nós devemos ser santos. Então o ato de Jesus Cristo na cruz nos santifica, para nós continuarmos também nessa santificação. E a santificação, ao mesmo tempo que me deixa com as vestes alvas, mais do que a neve, ela também me separa do mundo, ela me separa do ambiente contaminador. Então, se você está num ambiente de contaminação, a santificação te diz: aqui você não fica mais nesse ambiente, você passa para outro ambiente. É quando ele faz o transporte das trevas para a luz, da maldição para a bênção. Amém, queridos? A santificação, você não fica no mesmo ambiente. Você pode ter a mesma residência, você pode ter a mesma geografia, você pode ter o mesmo CEP, mas você foi lavado e santificado por Deus, porque agora você é um cidadão dos céus. Você não está mais no ambiente do pecado, você não tem mais o efeito daquele ambiente na sua vida. Aquilo que te chamava não tem mais força na tua vida, aquilo que te levava para a contaminação não tem mais poder, porque você entrou no processo santificador. Você se torna agora uma pessoa completamente diferente, e agora num ambiente diferente, numa estrutura diferente, numa forma diferente de viver, porque você foi santificado. O Senhor diz também que nesse ato aqui, Ele nos justifica. Olha, irmãos, nós não tínhamos mérito nenhum para recebermos o perdão de nossos pecados. Nós não tínhamos mérito nenhum, porque o homem foi um transgressor.
O homem foi um transgressor, um desobediente da instrução do Senhor, e foi um transgressor direto, e a descendência indireta, foi uma transgressora indireta por herança, não é? Então o homem estava nessa transgressão, e Deus, na sua infinita misericórdia e amor, é que Ele permite que nós sejamos justificados, de colocar o seu próprio Filho em nosso lugar, para pagar o preço, para trazer sobre nós o pagamento de uma dívida. Então, querido, o cristão, uma das coisas que ele não pode esquecer: alguém pagou minha dívida. Amém? Você pode dizer isso? Alguém pagou minha dívida. Essa dívida, olhe bem, se você tiver com uma dívida, por exemplo, vamos tomar a tua casa, ou é aluguel, ou se é casa própria, financiada, e ali está sendo já ameaçada para ir para o leilão, ou você está 3 meses aí com aluguel. Não estou, que Deus ajude, não tem ninguém nesse caso, só para figuração. Então, você está sendo pedido aí a casa, porque não paga mais, não tem condição, e aí pode acontecer uma fatalidade. Mas aí o dono, ou a Caixa Econômica, ou o proprietário da Caixa, diz: não, eu vou pagar a sua dívida. Você não vai precisar mais pagar essa dívida, está paga. Ou alguém chega para você e paga essa dívida para você. Uma dívida cara, uma dívida alta, uma dívida que você não tinha como pagar e ia perder aquele bem. Irmãos, olha, pense bem você, no lado humano, você vai sempre lembrar desta pessoa. Ou seja, no teu aniversário, ou seja, até mesmo antes, você de alguma maneira vai colocar aquela pessoa no teu ciclo de convivência, porque você vai ter uma gratidão no coração para com ela. Ela fez um pagamento, e esse pagamento não foi um pagamento assim tão impossível, mas o pagamento que Jesus fez, esse era impossível de nós pagarmos. Esse pagamento que Ele fez era impossível. Você nem que passasse 200 anos nesta terra, fazendo tudo que você achasse de bom e moral, você não conseguiria pagar essa dívida. Porque não são atitudes morais, não são atitudes que possam vir de boas obras, que pagam a dívida do pecado de condenação. Porque a justificação é o pagamento da dívida do pecado de condenação. Então nós somos justificados quando Ele paga esta dívida. E isso tem que gerar em nós, em nosso coração, sabe, querido, uma gratidão tão profunda. É por isso que a gente celebra, é por isso que a gente adora, é por isso que a gente é fiel ao Senhor, é por isso que a gente não aceita o chamado de Satanás para voltar para o mundo, é por isso que a gente persevera no Senhor, porque Ele pagou a nossa dívida de salvação. Amém, irmãos? A nossa dívida de condenação, e nos colocando no nível de salvação, como diz aqui a palavra: mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora vem agora a parte maravilhosa. Olha só, o Espírito Santo, ele agia nos profetas, né, nos reis, sacerdotes, vinha esporadicamente e trazia uma unção específica, voltava para o céu, né? E ali ele vinha só no momento específico e então depois voltava. Até os homens tão marcados pelo poder de Deus, como Moisés, como Elias, né? Homens tão assim, que deixaram a marca do seu ministério, né? Mas eram homens que não tinham a presença contínua do Espírito Santo de Deus. Até mesmo Davi, um homem de uma unção grande na sua vida, também foi profeta, mas o rei Davi também não tinha a permanência do Espírito Santo na vida dele. O Samuel, aquele único do Velho Testamento que teve 3 ministérios consecutivos, ele foi juiz, sumo sacerdote e profeta. Mesmo Samuel, sendo sumo sacerdote, juiz e profeta, não tinha a permanência do Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo operava e voltava depois. Mas aqui, queridos, para o povo de Deus, para o pecador que se arrepende, para aquele que se quebranta diante de tudo aquilo que o Senhor faz e tem a fazer por ele, e resolve largar este mundo podre, largar esta vida de engano, de destruição. Então o Senhor, além de lavar, de santificar, de justificar, Ele agora nos dá o selo do seu Espírito Santo. E agora Ele faz com que o Espírito Santo habite em nós. Amém, querido? E aí Ele diz aqui: nós fomos justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus.
E esta palavra no Espírito é a expressão de batismo, é a expressão de imergir e submergir no Espírito Santo. Então ele nos sela, ele agora coloca exatamente o selo de propriedade exclusiva sobre nós e nos faz um templo dele, um templo de habitação. Por quê? Porque agora nós estamos lavados, estamos bem cheirosos diante do Senhor, nós estamos justificados, nenhuma condenação mais há em nossa vida para que haja acusação sobre nós. Então nós estamos agora totalmente reservados para Deus, e agora esse momento da graça é diferente. O Espírito Santo não vem uma vez ou outra, só quando você estiver passando aí por uma guerra espiritual, por uma tribulação, que você ora, o Espírito Santo vem, faz a obra e volta. Não, ele já está em nós. Nós podemos ser exatamente cada dia, usado pelo Espírito Santo para que nós possamos exalar este perfume da natureza de Cristo, exalar, irmãos, aquilo que na verdade o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, que era uma dívida impagável, impossível de pagarmos, e o Espírito Santo está aqui para nos fazer preservar e viver vitoriosamente. Amém, meus queridos? O próprio Cristo, o próprio Senhor, ele precisou da unção do Espírito Santo, porque ele estava na forma humana, mesmo não tendo pecado, mas ele precisava desta unção, porque o diabo vinha com tudo para cima dele, vinha com tudo para cima do Senhor. Então ele também precisou da unção, ele foi gerado e precisava ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi batizado no Espírito Santo, no dia que foi batizado nas águas, ele foi batizado no Espírito Santo, e ele tinha um ministério ungido pelo Espírito Santo, e o inimigo o atentou de muitas vezes contra ele, mas o Senhor, como diz o apóstolo Pedro, que ele diz que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo para pregar o evangelho, de poder para curar os enfermos, pôr em liberdade cativos. O profeta Isaías já tinha falado desta unção do Espírito Santo na vida de Jesus, já lá no Velho Testamento, anunciando que Jesus, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para pôr em liberdade cativos, oprimidos do diabo. Foi a primeira leitura da Bíblia que Jesus fez no seu ministério, foi esse texto de Isaías. Então mostrando que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque ele mesmo sem pecado, ele precisava da unção do Espírito Santo. Assim também, irmãos, nós aqui na terra, nós precisamos da unção do Espírito Santo, nós precisamos da presença do Espírito Santo, nós precisamos nos lavar, nos limpar cada vez mais, buscar no Senhor esta justificação, esse perdão, porque o Espírito Santo é essencial em nossa vida, porque nós precisamos ser livres de todos esses contra-ataques que o inimigo vai procurar fazer, como fez com Jesus, e vai fazer contra a igreja, o povo de Deus, nossas vidas. Então nós precisamos desta unção do Espírito Santo, que quebra todo jugo, que faz a diferença, que nos leva à presença do Pai, que nos conduz em triunfo, que nos faz ser triunfante diante de tentações, de perseguições, de opressões, e também diante até das enfermidades, porque o Espírito do Senhor é aquele que traz para nós a unção da cura, a unção da cura, da libertação, o poder libertador do Senhor Jesus. Uma certa ocasião, Jesus estava com os discípulos e atravessou para o outro lado, a região de Gadá, a região dos Gadarenos. E quando ele atravessou, irmãos, veio um homem dos sepulcros, o Gadareno, a história, muito conhecida de um homem possesso em tal nível, em tal situação, que aquele homem não tinha mais condição de viver em sociedade. Aquele homem vivia nos sepulcros, aquele homem tinha cadeias e aquele homem carregava um jugo na sua vida. Aquele homem andava com pedras, na forma de tortura, e ele se cortava todo. E não havia cadeias que segurassem aquele homem, ele quebrava todas aquelas cadeias. Então ele causava um terror naquela sociedade. Então aquele homem era um homem que todo mundo dizia: esse homem não tem jeito, esse homem aí, para ele, só a morte. Ninguém nem se aproximava porque tinha medo de ser uma vítima dele. Ele era um terror mesmo, era um perigo horrível. E Jesus foi até aquele homem. E então, com uma palavra, aquele homem estava ali, quando viu, ele tem ainda o impulso, com toda a possessão demoníaca na vida dele, ele teve o impulso de olhar o Senhor e ver a importância de ir até o Senhor, e se prostrou. E neste momento,
os demônios tomam a articulação, a comunicação dele, então começam ali a falar, Senhor, já os demônios falando. Antes é ele mesmo, naquele gesto por dentro, naquele sofrimento, ele não tendo forças, então ele veio ali e se prostrou ao Senhor num clamor, e os demônios tomaram na mesma hora e disseram, vieste nos julgar antes do tempo, vieste nos atormentar. Quem são vocês? Nós somos legião, porque somos muitos. Então foi uma expressão, nem nome tinha, legião. E aí o Senhor expulsou, numa palavra, mandou embora, não é? E aquele homem ficou sarado, liberto, curado para a glória de Deus. Uma coisa, eu estava meditando neste exemplo hoje, e eu vi uma coisa, como o diabo não tem poder de controlar o homem totalmente. Aquele homem naquele terror, tão isolado da sociedade, irmãos, mas aquele homem correu até Jesus. Veio até Jesus e num ato de pedido de socorro, sem poder falar, ele prostrou, e ali quando ele fala já são os demônios, mas ele ainda conseguiu ter uma atitude. Então não há nada que impeça uma pessoa de correr até Jesus Cristo, porque nós somos a imagem de Deus. Há dentro de nós um projeto de Deus para a nossa vida. Não há opressão, não há cadeia que nos consiga separar, que consiga nos separar do Senhor. Basta você levantar o seu olhar para Jesus. Basta você levantar a sua direção para Deus. Você vai ver como isso já vai ser um ato de libertação, de cura, de transformação para a vida. É importante chegar ao Senhor. E daquele dia em diante, depois dessa libertação, aquele homem se tornou normal. Ele queria seguir Jesus e disse, não, vai para os teus e diz o quanto o Senhor te fez. E aí ele foi lá na comunidade dele, se torna aí um pregador, um missionário, com o seu testemunho de libertação, para mostrar o quanto o poder de Deus faz pela vida do homem. Porque o homem, ele estava marcado por Satanás, irmão, destruído totalmente, não havia. É por isso que muitos gadarenos estão aí largados, deixados, ninguém quer saber de gadareno. Por quê? Porque dá muito trabalho, é um terror, né? Mas o Senhor tem a sua igreja, tem os seus servos, tem os seus ministros para orar em favor dos gadarenos, amém, queridos? Com certeza aqui no Cruzeiro tem muito gadareno, com certeza na nossa Isabel Cafeteira tem muito gadareno, com certeza no Pão de Açúcar, na Ribeira, em São Luís, no Brasil, tem muitos gadarenos. E Deus quer usar esta igreja. Deus quer nos usar para levar uma mensagem de libertação, para estar pronto para fazer esta obra, com detalhe, na unção do Espírito Santo. Na unção do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que nos lavar continuamente. Estarmos justificados, porque quando a unção do Senhor vem sobre nós, é para nos levar aos gadarenos, nos levar àqueles que estão sem solução. Infelizmente, as igrejas aprisionadas nos seus prédios, elas entram em deformidade religiosa e começam a acumular uma série de características que são características ímpias de um religioso. E por isso a unção vai sendo perdida, os odres ficam azedos, porque este vinho não é novo, ou se é novo, o odre é velho, e com isso não consegue fluir, o poder do Espírito não consegue fluir adequadamente. O que nós temos que fazer? Romper estes odres e refazer os nossos odres, e começar, irmãos, algo que venha a ser de fato, para que o Senhor possa nos usar, nos possuir, nos abençoar, nos restaurar e nos tirar da lama, do lamaçal do pecado, de todo tipo de cilada que o inimigo quer fazer contra nós. É levantar o olhar para Jesus, é levantar o olhar para o Senhor, e assim deixar o Senhor ministrar sua luz, envergonhar Satanás, envergonhar demônio, e assim ser canal para ser usado por Deus, para tirar trevas e colocar luz, para colocar a bênção do Senhor nas vidas das pessoas que tanto precisam do Senhor. E nesta noite o Senhor está nos chamando para isso, está nos chamando para sermos mais usados, e que o Senhor aqui possa renovar em nós esta memória da nossa salvação, da nossa lavagem. Isso não pode ser uma teoria, da nossa lavagem, da nossa santificação, da nossa justificação, e isso nos dá gratidão para dizer, como disse o próprio Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Envia-me, Senhor, porque agora a tua unção está sobre mim, a tua unção seja derramada sobre mim, e que eu possa agora fazer a tua obra. Me envia para onde quiser. Olha, irmãos, o Senhor pode te enviar como missionário, o Senhor pode te enviar como missionário aqui mesmo na nossa região. Nós estamos fazendo uma obra missionária, né? Não é só missões na África, não. Tem missões aqui, missões locais, missões duras. Não é fácil trabalhar com pessoas que estão muito deformadas no pecado. Isso não é fácil. A transformação de caráter é coisa que dá trabalho para trazer para o caráter cristão, para trazer a mente de Cristo, para trazer o padrão de Deus, como diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e assim experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma reprogramação de vida, é uma renovação, é um novo padrão, um novo paradigma que nós temos. Isso dá trabalho, isso requer a nossa presença, a nossa parceria ali na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai ser chamada por Satanás para voltar para o lugar das trevas, e nós temos que fazer essa diferença com a nossa unção do Espírito Santo, que é o selo que vem depois da redenção em Cristo, é o selo do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada um em particular, abençoe esta igreja para cumprir uma missão na unção do Espírito Santo de Deus, e assim abençoar vidas com autoridade, repreender demônios, orar pelos enfermos serem curados, abençoar com a luz da palavra de Deus, com a vida que está em cada um do povo de Deus, e assim a igreja faça a diferença, porque o mundo está podre, queridos, o mundo está podre, as igrejas estão ficando também atacadas e contra-atacadas. Jesus foi contra-atacado, as igrejas serão contra-atacadas. Estamos no tempo do fim, não podemos esperar dias tão tranquilos para a igreja, não, porque diz que os últimos dias seriam tempos difíceis, mas nós temos recurso para vencer, nós temos que ter discernimento para vencer, nós temos que entender que as armas que o Senhor nos dá, estas aqui que acabamos de ler, estão ainda em vigor em nossa vida. O poder do sangue remidor, lavador, santificador, e o poder do Espírito Santo sobre nós, porque nós temos uma missão. Quando terminar esta missão, a gente vai partir para a eternidade. E aí nós vamos então sim, ali apresentar os nossos frutos diante de Deus, e aí aquilo que nós fizemos através da nossa vida ao Senhor, com toda a fidelidade, com toda a santidade e santificação, com toda a devoção e temor, com piedade no coração e também com discernimento de tudo aquilo que o inimigo está fazendo ao nosso derredor, como foi no culto de batalha espiritual. Ele anda em derredor, ele tem o seu GPS, ele está procurando a quem possa tragar, ele está procurando a mim, a você. Ele alcançou Sansão, ele alcançou Davi, ele alcançou até o Moisés, irmãos, até o Moisés, ele deu uma pisada na bola, que talvez muitos acham até que por isso ele não entrou na terra prometida, né? Porque Deus deu uma palavra para ele assim: olha, bate uma vez nessa pedra. E aí Moisés, já estressado de tanta coisa, eu vou dar meu jeito aqui. Bateu uma vez, bateu duas vezes, bateu ali duas vezes, e aí aquela batida foi a segunda por conta dele. E nessa batida, então o Senhor o chamou e o repreendeu. Eu não te disse para bater uma vez na pedra? Porque bateu duas vezes. A segunda vez foi a confiança, foi o meu ato. A primeira era o ato de dependência de Deus, era o ato de fé e de obediência. Mas o segundo ato era o ato do homem. E aí Moisés não prosseguiu adiante. Então por isso entra um Josué, alguns acham que por isso ele não entrou. Há também aqueles que acham que não era o tempo dele, que já estava mesmo terminado. Mas foi um ato de repreensão, até Moisés. Ele foi contra-atacado ali naquele momento e também recebeu essa repreensão de Deus. Então nós estamos com este inimigo em nosso derredor, querendo nos tragar. Ele não está querendo brincar, não, ele está querendo nos tragar, não é? E nós temos o dom do Espírito Santo. É no Espírito Santo que a gente vai olhar. É no Espírito Santo que a gente vai perceber, é no Espírito Santo que a gente consegue.
E aí nós temos que estar lavado por este sangue, remido, purificado, para que o Espírito Santo possa exatamente fazer esta operação. Queridos, é tempo de quebrantamento, é tempo de a gente ter mesmo essa liberdade do Espírito Santo, porque senão não prevalece, não sobrevive numa batalha tão cruel como essa que nós estamos vivendo. E o Senhor não só quer que a gente sobreviva, a gente quer que a gente vença e leve outros também a vencer. Vença e leve outros a vencer. E é isso que nós temos como papel. Mas o Senhor vai derramar sua graça, sua unção sobre nós. E esta palavra, então, fique em nosso coração, terminando, só lendo para fechar e orar com toda a igreja. Como foi o texto aqui lido, diz assim: mas tais foste alguns de vós, mas vós, no caso nós, vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que maravilha, não é? Vamos ficar de pé nesta hora. Quero convidá-los para a gente poder ter um momento de oração. O Ministério de Louvor vai estar ministrando um louvor e aí nós vamos orar. Se tiver uma pessoa nesta noite que quer receber essa justificação, que quer receber esta lavagem no seu coração dos pecados, uma purificação dessa história, que a gente nasce com uma história com efeitos danosos, danificadores do pecado. Hoje, nesta noite, o Senhor tem um plano maravilhoso para a tua vida. Hoje, nesta noite, Ele quer mudar esta história. Hoje, nesta noite, Ele quer lavar, Ele quer justificar, Ele quer pagar esta dívida. Ele quer fazer de você uma nova vida, uma vida diferente. E se você quiser fazer isso, você tem a oportunidade, pode vir à frente, né? O Senhor pede que a gente faça uma confissão e a gente vai orar por você, apresentando a tua vida ao Senhor para ser uma vida agora aonde vai ser usada pelo Senhor, abençoada. Vamos clamar pela sua vida para que você de fato possa se tornar uma nova vida em Cristo Jesus. E no momento do louvor, se você sentir essa vontade, você pode vir aqui à frente.